No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos 11, você não precisa abrir, se não quiser, vamos ver aqui na tela. Há um episódio muito interessante e conhecido por muitos de nós, e queremos aprender com ele. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. O que é alta voz? Esse microfone não me permite. A técnica me avisou: pastor, não grita porque o microfone não... Esse não pode. Então em alta voz, eles gritaram: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão para mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, diga enquanto. Olha só, presta atenção. Enquanto eles iam, foram purificados, foram curados. Isso aconteceu enquanto eles iam. Um deles, enquanto ia, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus com toda a força do seu pulmão, em alta voz: glória a Deus! E então prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu estava separado da minha família porque sou leproso, eu era leproso. Eu não podia abraçar minha esposa, não podia ter os meus filhos no colo. A Bíblia não diz a situação deste homem, mas essa é a situação dos homens em geral que tinham lepra, das mulheres que não podiam voltar para casa. E então, aquele homem tinha muito a agradecer a Jesus. E então Jesus perguntou: espera aí, não foram purificados todos os 10 que gritaram aqui? Onde estão os outros 9? Todos foram curados. Onde estão os outros 9? Aí Jesus continua: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro, este samaritano. Será que essa não é a pergunta de Deus para nós hoje? Onde estão os agradecidos? Onde está a gratidão? Onde estão os louvores, a adoração por aquilo que eu fiz na vida das pessoas? E então, depois de dizer essas palavras, Jesus disse, então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou, a sua fé salvou você. Que Deus nos abençoe. É muito importante nós sabermos um pouquinho do contexto histórico dessa história. Se você ler lá no Antigo Testamento, no livro de Levíticos, capítulos 13 e capítulo 14, você vai entender mais coisas sobre a situação dos leprosos. Pois bem, a Bíblia usa o termo lepra, mas ele se aplica a diversas enfermidades da epiderme, da pele. Então, se alguém tivesse no meio da congregação, no meio do povo, no meio do acampamento, um mal na cabeça ou qualquer outra parte do corpo, que aparecesse vermelhidão, ou uma superfície esbranquiçada com alterações, a pessoa precisava se apresentar ao sacerdote, que nesse caso funcionava também como um agente sanitário. Então o sacerdote olhava, avaliava, e segundo a prescrição que Deus tinha dado a ele, disse: olha, isso não está bem, precisamos ver isso daqui 7 dias. Quando dava 7 dias, a pessoa voltava. Se aquele mal tivesse desaparecido, tudo bem, a pessoa podia conviver com a sociedade. Mas, se tivesse estabilizado ou piorasse, então ele era separado e tinha que passar a viver fora do arraial, fora da congregação das pessoas sãs, saudáveis. E isso era terrível, porque a lepra separava não só a pessoa por sua enfermidade, mas também ela não podia estar em casa com a sua família, não podia estar na sociedade, ela não podia cultuar no tabernáculo, ou já mais à frente, quando havia templo, não podia ter acesso ao templo. Então era algo que, além do mal que era,
produzia um estigma muito grande na vida da pessoa. Você sabe como que o leproso tinha que avisar da sua má condição aos outros? Ele tinha de andar com o cabelo bagunçado, só os carecas que não precisavam. Barba mal feita, maltrapilho, trapos mesmo, vestido de trapos, e tampando parte do seu rosto. Era a sua condição. E pior, ele tinha que dar o alerta. Por onde ele passasse e houvesse pessoas, ele tinha que gritar: impuro, impuro, impuro. Querendo dizer, eu sou impuro, não se aproxime, eu faço mal a você. Então, as pessoas não podiam se aproximar de um leproso, ou ele das pessoas, no mínimo cerca de 50 metros de distância. Olha, daqui lá no saguão, 50 metros ou mais de distância. Era assim. Quando Jesus estava passando naquele povoado, 10 leprosos guardaram essa distância e gritaram: Jesus, mestre, tem piedade da gente, olha o nosso estado. Isso diz que eles já conheciam Jesus. Eles já haviam ouvido acerca de Jesus e o seu poder de curar. Poucos dias, poucas semanas, Jesus já havia feito vários milagres e eles sabiam disso. Então eles gritaram: Jesus, tem misericórdia. E Jesus deu uma palavra só: vão apresentar-se ao sacerdote. Por quê? Não era o sacerdote quem investigava se a pessoa estava sã ou não. Quando Jesus diz a eles: vão, está dizendo: passem pelo exame. Então eles saíram para passar pelo exame. Agora, no reino de Deus as coisas são maravilhosas. Você não vê para crer, você crê e depois vê. Então aquelas pessoas, eu me arrepio, debaixo da autoridade de Jesus, saíram para ir ao sacerdote. E no caminho, gente, no caminho, foram percebendo que o seu corpo mudava e que a lepra era curada. Diga glória a Deus bem forte. No caminho. Isso nos ensina muito. É no caminho da obediência que as coisas acontecem. Às vezes nós oramos e queremos ver na hora, mas vamos pegar o caminho por onde Jesus nos mandou caminhar. E quando eles estavam caminhando, foram se percebendo, e um não se conteve. Ele disse: não, eu não vou no sacerdote. O sacerdote é o inspetor sanitário, mas eu já sei quem me curou. Eu vou para ele. Voltou-se, correu para Jesus e se colocou aos pés de Jesus. Agora não havia que impedisse aquele homem de se aproximar, ele já estava curado. Ele que antes ficou distante para a segurança de todos e do mestre, agora ele vai para os pés de Jesus. E ele se prostra, dizendo: obrigado, obrigado, obrigado. O texto diz que quando ele voltava bradando em alta voz: Deus, obrigado, obrigado, Jesus, obrigado, obrigado, obrigado. Eu estou livre do mal e agora eu posso voltar para casa, posso ter convívio com a minha família, posso ir glorificar junto com a congregação, posso buscar a Deus em comunidade. E aí Jesus, vendo aquele homem transformado, perguntou: e os outros? Quando aquele homem não foi ao sacerdote, nós aprendemos o quê? Que embora seja importante ver o sacerdote, o culto e o cerimonial, alguém maior que o sacerdote é Jesus. Claro que você deve vir à igreja, claro que você deve ter lideranças, mas o grande amor das nossas vidas é Ele, Jesus. E quando nós somos encaminhados para a igreja, antes precisamos nos lembrar dele. Ele é quem nos cura, é Ele quem muda o cenário, é Ele. E então Jesus disse: onde estão os outros? É o que Ele pergunta para mim e para você hoje. Onde está a sua gratidão?
Como é que você está manifestando a sua gratidão? Você está falando, você está compartilhando, você está ajudando, você está participando, você está se doando. Onde está a sua gratidão? Onde está a sua gratidão? Eu quero você aqui atuando. Há milhares de pessoas que precisam do seu testemunho, do seu depoimento. Depois de Jesus fazer essa pergunta, essa indagação que nos cala profundo na alma, cadê a sua gratidão? Jesus olha para aquele homem e diz: olha, só esse estrangeiro. Os samaritanos eram discriminados também. Aquele homem, além de ser um leproso, era um leproso samaritano, tido como impuro desde o seu nascimento. E então Jesus disse: olha, aqui está a cura para esse homem. E disse: agora se levanta, meu filho, a sua fé te salvou. O que quer dizer? Agora estão perdoados os seus pecados. Aleluia! Glórias a Deus. Não adianta ter a cura para o corpo físico, é maravilhoso, mas vamos demorar nessa vida quantos? 100 anos? E depois? Mas quando nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos o nosso nome na eternidade. E quando fecharmos os nossos olhos aqui, vamos abrir na cidade santa. Diga glória a Deus. Por isso, desse texto eu extraio 4 motivos, 4 razões para você e para eu sermos gratos. Primeiro, seja grato porque Jesus nos vê. Quando ele entrou, o texto diz, aqueles homens começaram a gritar e Jesus os viu. Primeiro motivo de gratidão, Jesus vê você. Nem que você ache que todos te esqueceram, Jesus sabe de você. Como ele viu aquela mulher que o tocou no meio da multidão. Como ele viu Zaqueu trepado numa árvore. Oi, Zaqueu, desce. Hoje eu quero ficar com você. Não interessa onde você está escondido. Jesus vê você. Então, você não está num culto apenas. Você está diante do Senhor que vê o seu coração. Ele sabe dos sussurros da sua alma. Segundo motivo de gratidão, ele atende você. Ele responde você. Quando eles disseram: Jesus, mestre, tem misericórdia, olha para nós. Jesus disse: olha, agora podem ir se apresentar para um inspetor sanitário, porque eu já providenciei a cura para vocês. Eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura, aleluias. Então ele atendeu. Nesse caso ele atendeu a quem precisava de cura física, mas ele atende quem precisa de cura emocional. Vários irmãos perderam pessoas nessa pandemia. Terminamos o culto das 17 horas, onde nosso irmão Edson deu testemunho do grande livramento. Aí veio a nossa queridíssima irmã Lígia Zubikov. Uma família pequenininha, poucas pessoas. E quase toda ela foi pela Covid. Então, Deus vai atender a Lígia na sua dor? Claro que vai. Vai passar junto com ela, com o Paulinho, com a sua família pequena, pelo vale da sombra da morte, e não vai desampará-los. Por isso eu disse: Lígia, vamos clamar, e nós vamos clamar junto com você. Então Jesus nos vê, Jesus nos atende, Ele nos responde. Terceiro, Ele nos recebe. Quando aquele homem veio, Jesus o recebeu aos seus pés, e Jesus sempre está disposto a nos receber. Não importa se você diga: mas eu não estou limpo ainda. Venha assim mesmo. Porque o ladrão na cruz, estava pregado ao lado de Jesus, não estava purificado. Ele era um réu. E ele estava ali para pagar o seu pecado, a sua pena, o seu crime. E ele olhou para Jesus e falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Com essa declaração ele está dizendo: o Senhor não é um qualquer que está morrendo na cruz pelos crimes que praticou, como eu e o meu amigo. Eu entendo que Jesus é o Senhor e que tem um reino, e eu peço: tem misericórdia de mim. E ele disse: eu vou te declarar uma verdade agora na hora da sua morte. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, glória a Deus. E isso é que é ser bem recebido por Jesus, na glória, sem merecer, mas depois de um ato de fé, de uma declaração de fé. E por último, primeiro motivo então para agradecer a Deus, porque Ele nos vê. Segundo, porque Ele nos atende. Terceiro, porque Ele nos recebe. Quarto, porque Ele nos salva. Ele disse:
se levanta, se põe de pé e volta para casa. A sua fé te salvou. Você não viu a mim apenas como um benfeitor. Quando você escolheu a mim e não ao sacerdote, você estava entendendo que eu sou o Messias, eu sou Jesus, eu sou o Filho do Altíssimo, eu sou quem sou, eu sou o Deus verdadeiro. E porque você creu em mim, eu declaro que os seus pecados estão perdoados. Eu sou o Salvador dos homens. Eu sou o prometido para as nações. Aleluia! 4 motivos para sermos gratos. Ele nos vê, Ele nos atende, Ele nos recebe, Ele nos salva. Isso é muito importante. O que é que você está agradecendo a Deus? Eu tenho aqui uma mulher hoje que vai agradecer a Deus. Aliás, essa mulher é muito querida, porque ela é minha esposa. Uma salva de palmas para a irmã Pastora Basti. Obrigado. O culto das 17 horas, 19 horas é um culto de testemunhos. É um culto para demonstrarmos a Deus que nós somos gratos e queremos publicar, queremos declarar que reconhecemos o seu poder sobre nós. Glória a Deus. Estou muito feliz de estar aqui e glorificar o nome do Senhor. Não posso começar a falar sem antes orar. Pai querido, quero pedir a tua presença. O Senhor já está aqui conosco, claro, óbvio, estamos aqui falando contigo. Mas eu quero pedir a Deus que nesse momento o Senhor fale através de mim, Pai. O Senhor sabe que foi uma experiência tão grandiosa e eu não quero diminuí-la ao falar aqui. Eu quero, Deus, que o teu poder seja visto, porque eu quero glorificar o teu nome, quero te exaltar, porque o Senhor é Deus, a tua palavra é a verdade, e quem se agarra a ela, quem ancora a sua fé na tua palavra, é feliz e vence as dificuldades. Por isso eu quero pedir que o teu Espírito Santo fale neste momento, em nome de Jesus, amém. Eu fiz um roteiro aqui, porque eu sou meio, eu preciso disso, né? Foi um tempo muito difícil que nós passamos, muitos de vocês devem saber que nós passamos pela Covid, e alguns dias antes das coisas começarem a acontecer, nós estávamos falando, quando é que essa Covid vai bater na nossa porta? Porque a gente tomava todos os cuidados, chegava em casa, tirava sapato, punha a roupa dentro da máquina para poder lavar ou para esquentar, fazer qualquer coisa, e lavávamos a mão, todos os cuidados que a gente podia. Mas a gente sabe que é um vírus e que é muito complicado a gente vencer e falar, não, eu fiz tudo, não vou pegar mesmo. Ninguém consegue garantir. Você consegue evitar muitas vezes, né? E nós estávamos assim, e um dia eu estava aqui gravando com o pessoal do Ministério Infantil, e a esposa do meu pai, ele se casou com aliás, sou meio irmã aí do pastor William, né? Porque meu pai se casou, meu pai estava viúvo em São Paulo, veio para cá e acabou se casando com a irmã Iris, que é mãe do pastor William. E ela me ligou e falou assim, Vasti, seu pai não está bem, ele está com uma gripe muito forte, não dormiu à noite e tal. Então eu saí daqui, passei na farmácia, comprei remédios de gripe, tudo aquelas coisas que todo mundo sabe, né? Levei lá, e observei, ele realmente não estava bem, mas aí ele até ficou um pouco mais alegre, comeu. Naquele dia ele teve um engasgo muito sério, e de vez em quando ele tinha isso. Naquele dia foi mais feio, e eu achei que ele estava morrendo naquela hora. E aí ele voltou, ficou melhor, tudo, e eu falei para ela, olha, eu comprei esses remédios, expliquei como que dava, eu falei, se essa noite ele não melhorar, ou se ele tiver outro engasgo desse, me chama, porque eu vou levar ao hospital, o negócio não está bom. E fui para casa. E ela é muito cuidadosa com meu pai, um beijo para ela. Ela é muito especial, está no meu coração. E ela no outro dia me ligou e falou assim, Vasti, seu pai não dormiu à noite, não comeu nada, ele não está bem. Eu falei, então eu vou aí, fala para ele tomar um banho, ficar pronto, porque eu vou levar ele ao hospital. E aí, levei ao hospital, e eles fizeram os exames, e a gente percebeu que ele estava com Covid. E o hospital disse que eu tinha que ficar com ele, porque ele tinha 92 anos, e eu tinha que ficar.
A minha família entrou em pânico, os amigos, irmãos da igreja entraram em pânico, porque eu já tenho uma saúde que oscila, né? Eu tenho doença autoimune, asma e outras coisas lá. E então as pessoas ficaram com medo de eu fazer isso, de ficar com o meu pai. Alguns arrumaram uma pessoa para ficar no lugar, mas eu falei, se eu levar, se eu deixar. Então tinha umas jovens, sabe, mandaram foto das jovens. Eu falei, meu Deus, essa pessoa pode pegar Covid. Se ela morrer, a família vai me responsabilizar. Eu sou a filha e ele é o meu pai. Eu vou cuidar do meu pai. E eu já tinha falado com o Gil, eu falei assim, eu vou cuidar do meu pai até o último dia. Eu quero honrar o meu pai, eu quero ficar com ele. Eu sabia que eu corria risco de pegar o Covid. Uma das minhas dificuldades é essa secura na boca. Muito bem. Meu pai foi internado, fiquei com ele. E ele estava com uma saúde assim, vai e volta, mas estava estável. Os médicos que a gente conversava, eles falavam, olha, ele pode sair, ele pode ter alta sim, porque ele está reagindo. Então a gente estava contente. Eu fiquei 2 dias com ele, consegui que o pessoal lá do hospital, enfermeiras, elas fizessem uma espécie de revezamento para cuidar do meu pai. Eu pagava, então era o dia que elas não trabalhavam no hospital, então elas iriam ser acompanhantes do meu pai. E eram enfermeiras daquela ala. Então eu fiquei tranquila, falei, então essas aí podem ficar no meu lugar. E eu saí do hospital, então eu fiquei só 2 dias. Nesse espaço de tempo, quando meu pai foi internado, estava no hospital, eu tenho até foto, eu não trouxe, porque como meu pai faleceu, e aí eu tenho irmãos, a irmã Iris, eu não quero colocar, mas eu tirei uma foto, o meu pai estava assim, e atrás estava o Gil, do mesmo jeito, né? E eu tirei uma foto dos dois, e falei, eu acho que o Gil tem a mesma coisa que o meu pai. No dia seguinte que meu pai foi internado, o Gil fez exame, deu positivo, a esposa do meu pai, a irmã Iris, estava com Covid, também deu positivo, e o filho dela também. E eu fiz exame, estava negativo. Mas eu tinha ficado 2 dias com meu pai. Passaram-se uns dias, né? Eu saí, as enfermeiras ficaram lá. O Gil foi para um outro apartamento, ficou lá num outro lugar, longe da gente. E eu voltei para casa. Então eu fiquei mais ou menos 1 semana em casa. E o Gil, ele estava com Covid. Depois ele vai falar melhor do que ele passou, né? E eu fiquei em casa, estava ótima. De vez em quando começou a aparecer assim na minha garganta, parecia umas agulhas assim, sabe? Fechando, dava aquela... Mas não era dor, era uma sensação estranha. Como às vezes eu tenho faringite e os sintomas são esses, eu só achei que estava muito forte para o que eu normalmente sinto. Então não dei muita importância. Quando foi no final de semana, e o Gil estava lá, separado de mim, meu irmão chegou inclusive de São Paulo para ver meu pai, e foi no final de semana, já no dia de 20 a 31 de julho, né? Foi aquela semana que eu comecei a ter os sintomas, né? De aperto na garganta, mas só isso. Quando foi no sábado, eu estava com meu irmão, fui na casa da minha filha Emily, que ela ia fazer um lanche para a gente, e na hora que eu saí, o prédio dela até chegar na portaria é muito longe, deve ter uns 90 metros, né, bem? Uns 90 metros mais ou menos. E eu estava com meu irmão e eu tive uma crise que parecia de asma. Como eu tenho asma de vez em quando, eu falei, é asma, mas eu achei muito estranho, porque assim, uma respiração que uma pessoa normal dava, eu dava umas 4 ou 5 naquele espaço. E quanto mais eu respirava, menos ar eu tinha. E eu tinha que chegar lá, eu tinha que pegar o carro, eu estava com meu irmão, levar para casa. Eu falei assim, eu não vou conseguir chegar. E eu parava naqueles corrimões e eu falava, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí eu conseguia mais um pouco, enfim, foi terrível. Cheguei em casa, sábado à noite, no domingo avisei meu pessoal, falei, olha, eu não vou hoje, eu não estou bem, mas eu tinha que refazer 2 programas do Ministério Infantil, que eles estavam com um assunto muito complicado. Então eu passei o dia em casa, fiz almoço, mas eu passei na cama, trabalhei o dia inteiro no computador, no sábado. Quando foi na segunda, eu estava um pouco melhor. Aí eu falei assim, eu tenho que fazer uma cirurgia de tireoide, fui lá na Unimed, levar os papéis, né? Eu falei assim, eu acho que eu vou fazer um teste de Covid, porque esse negócio está muito esquisito. Mas eu fui, porque eu sou desconfiada. Fiz o teste e deu positivo. Eu estava com Covid, aquilo não era faringite, não era asma. Claro, ele atacou os pontos frágeis que eu já tinha. E
aí falei com a nossa pneumo e ela falou assim, olha, você precisa ir lá no Proncor da Avenida Maracaju, fazer um teste um exame de sangue, e no outro lá da Chácara Cachoeira fazer a ressonância, tomografia de pulmão. E aí deu 50% do pulmão tomado. Na hora que eu soube disso, eu falei, não estou com o pé na cova, né? Mas, assim, a morte sempre foi uma coisa que a gente conversa muito, né? A gente está ficando velho, a gente conversa e brinca muito sobre a morte. Então, o dia que ela aparecer lá em casa, é claro que a gente não vai gostar, mas ela não vai ser uma pessoa assim que, quem é você, né? A gente conversa sobre ela muito. E a gente que é cristão sabe que a gente está com Deus, né? Então, a gente consegue brincar com essas coisas. E aí ela falou, eu fiz os exames, ela falou, você tem que ser internada. E aí teve um momento muito complicado, que é a hora de sair de casa. O Gil, naqueles dias, tinha chegado, acho que chegou na segunda-feira, né? Ele estava fora, tinha dado a quarentena dele, ele voltou para casa, ele chegou na segunda. E na segunda eu estava mal, na segunda eu tive os exames, na terça foi que eu fui internada. E aí a médica falou, você tem que ser internada urgente, você tem que ir lá no hospital. Fiz a minha malinha, eu tive até uma crise naquela hora lá, o pessoal nem viu lá em casa, eu peguei já a bombinha, usei já. E aí na hora que eu arrumei as minhas coisas, pus na maletinha, eu lembrei que eu tinha que deixar a minha aliança em casa. Quando você vai fazer cirurgia, você não pode estar de aliança, né? Aí eu peguei, tirei a aliança, pus na pia do banheiro. Aí eu falei, eu tenho que pôr lá, vou pôr lá na minha gavetinha de bijuterias. Aí eu pus, olhei, e é engraçado que isso ficou filmado. Eu estou falando para vocês e estou vendo isso acontecer. Pus a minha aliança lá e falei, meu Deus, a morte é assim. Não dá para eu falar tchau para as pessoas que eu quero, não dá para eu olhar, não dá para eu despedir de nada, é agora. Eu tenho que sair agora. E eu pus a minha aliança lá, cheguei para o Gil, só deu tempo de falar assim, benzinho, amei te conhecer, foi muito bom viver com você, te amo. E ele repetiu o que eu falei, com a mão no meu ombro, e foi assim que eu fui para o hospital. E eu falei, eu dentro de mim, eu sabia que eu podia morrer, sabia, eu tinha tudo para ficar pelo menos um mês entuba, desentuba, entuba, desentuba, eu sabia disso. E fui para o hospital. Cheguei, no dia que eu fui internada, a minha filha, lá de São Paulo, eu tenho uma filha que mora lá, ela soube, no mesmo dia pegou um avião e veio para cá. Os nossos filhos foram muito especiais. Eles fizeram um cordão de isolamento, quando eles viram que eu fui internada, o Gil com Covid, eles falaram assim, não, ninguém mais liga para eles, eu que decido. O Yuri, como é fisioterapeuta também, ele ficou conversando com os médicos, conhecia os termos médicos e tal, e decidindo oxigênio, home care, porque aí o Gil terminou esse espaço dele de Covid, ele pegou pneumonia pós-Covid. Eu fui internada, ele pegou pneumonia, ao mesmo tempo. E vocês lembram que meu pai estava internado. Quando eu fui internada, meu pai foi para a UTI. E o Gil pegou Covid. Pneumonia pós-Covid. Os nossos filhos fizeram esse cordão, a Emily comprando as coisas que precisava no supermercado, levava lá. A Aline levava pessoas no hospital, acompanhantes, fazia comida, ficava à noite comigo, ficava com o Gil, olhava, porque aí o Gil foi atendido com home care em casa, tomando injeção de 8 em 8 horas na veia. Então, foi um rebuliço. E eu estava lá, quando entrei no hospital, gente, eu lembro disso, eu estou lembrando que eu sentei na cama, e eu falei para o Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor mora dentro de mim. O Senhor mora dentro de mim e eu quero te dar as chaves da minha vida, dos meus pensamentos. Eu quero que o Senhor vá no meu cérebro, mexe o que o Senhor quiser, no meu corpo o que o Senhor quiser. O Senhor é o dono, é o meu dono. E sentei. E eu ficava incomodada, porque não é que eu queria ficar preocupada, mas eu falava assim, o natural é ficar preocupada. O natural é ficar com medo. O natural, todo mundo que fala, foi para o hospital, está com Covid, todo mundo morre, foi entubado, foi para o hospital, vai morrer. Não pode ir para o hospital porque senão vai morrer. E eu falei assim, eu não estou desse jeito. Falei, tem algum negócio errado comigo. Tem alguma coisa errada. E aí, eu fiquei assim, preocupada, né? Porque eu falei assim,
eu acho que eu não estou com uma visão correta da situação, né? E eu comecei a orar e falar com Deus, né? E Deus me falou uma coisa muito linda, que quem é mais observador pode ter pensado assim, por que a Vasti bebe água da xícara? Se ela trouxe o copo com água. O Espírito Santo falou comigo naqueles dias. Eu estava falando, Deus, por que eu não estou preocupada? Por que eu estou tão calma? Parece que eu estou num hotel. Inclusive, gente, se vocês quiserem ir lá para o Proncor, lá da Chácara Cachoeira, a comida é excelente. A minha filha, que foi lá cuidar de mim, ela foi perguntar para o pessoal lá se eles faziam delivery. Verdade. Foi um hospital que eu agradeço a Deus ter me enviado para lá. Muito bom para a Covid, muito bom. E aí, Deus me mostrou um copo. Quando eu falei que eu estava assim, falei, Deus, tem algum lugar errado? Por que eu não estou preocupada? Por que eu tinha que ficar preocupada? Não é normal? Por que eu estou assim? Aí Deus me mostrou um copo desse jeito. Um copo com 3/4 de água. Faltava um pouquinho só de água para ficar cheio. Não é? Só um pouquinho. Deus falou, isso aqui é você. Essa quantidade de água sou eu. Esse pedacinho que sobra é você. Deus falou, sabe por que está fácil? Porque eu estou dando suporte. Eu estou tomando você, a maior parte de você sou eu. Eu estou deixando só um pouquinho para você saber que você está passando por alguma coisa. Só um pouquinho. E aí, eu mandei umas mensagens para as minhas amigas. Eu falei, não troco 5 dias, uma semana no hospital, por uma semana num resort. Só por isso daqui. Só por ter aprendido isso de Deus. Isso vale para mim. Eu sei agora que toda vez que eu passar por um problema, 3/4 de mim é o Espírito Santo que já habita em mim. Esse Espírito Santo habita em cada um de vocês. Glórias a Deus, glórias a Deus. Quando nós entregamos a vida para Jesus, e hoje eu conheci mais um irmãozinho aí da minha família, um abraço para todos os irmãos aí que estão hoje com a gente, nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida. O Gil estava falando no culto anterior, uma experiência que eu tive que eu era... Lá em São Paulo tenho muito medo de trânsito, né? E uma vez a gente estava fazendo uma viagem indo para São Paulo e estava chovendo muito. E os caminhões passavam assim, zum, zum, do nosso lado, né? E eu falei, nós vamos bater dentro de mim. Nós vamos bater. E eu estava desesperado. E o Gil falou, eu não posso diminuir a velocidade, senão os caminhões passam por cima. E eu falei, nós vamos bater, vai capotar esse carro. Eu estava em pânico, em pânico. De repente, o Espírito Santo falou assim para mim, não precisa ficar preocupada, porque caso o carro capote, em cada volta que ele der, eu estarei com você. Yes! Na hora o meu medo passou. Acredita nisso? Coisa do Espírito Santo só pode? Eu fiquei calma, Deus me mostrou que eu estava com um erro no meu pensamento. Eu estava achando que quando capotasse eu ia ficar sozinha, sem a proteção dele. Quando ele falou, eu vou estar com você em cada volta, acabou o medo na hora. Aleluia! Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque o Espírito Santo não é meu, não é porque eu sou esposa do pastor. Não, ele é de cada crente. Cada um de nós, ele tem uma mensagem diferente para cada um. Para mim foi essa. Para você, ele vai usar uma outra imagem, uma outra mensagem. Nós temos que nos lançar. E foi assim que eu fui para o hospital. Eu sabia que eu podia morrer. Eu sabia. E eu fui para lá assim, e naqueles dias que eu fiquei lá, Deus me colocou com uma outra mulher, que é batista também, olha só, e ela estava com Covid, e nós ficávamos glorificando o nome do Senhor o dia inteiro, e aí as acompanhantes vinham e entravam, os fisioterapeutas só ouviam falar de Deus o dia inteiro, e aí tinha uma hora que eu falei, gente, que estranho, 1h da manhã, nós estávamos falando e glorificando o nome do Senhor, eu falei, gente, em hospital você tem que dormir cedo, não é? Come 9 horas, você entra lá nos quartos, está todo mundo roncando, né? Com um monte de remédio. Nós, 1h da manhã, estávamos falando de Deus. Eu falei, gente, eu não estou no hospital, eu estou no hotel. Né? E assim, aquela coisa, Deus cuidando de nós. E aí, quando foi no domingo, já perto já de ter a alta, eu fiquei 1 semana só. Não, e não evoluiu, não evoluiu, nenhuma. Eu entrei, tomei, fiquei com oxigênio direto 1 dia e meio, só. E aí eu já fui melhorando.
E aí, quando chegou no domingo, eu entrei na terça-feira, quando foi no domingo, na segunda eu ia ter alta. No domingo eu estava com oxigênio, a gente tinha que fazer 3 vezes por dia, 40 minutos de oxigênio. E é um oxigênio tão forte assim que não dá, você tem que organizar a sua respiração, porque ele é muito forte entrando, não dá para você conversar. Então é ótimo para orar. Aí eu fiquei conversando com Deus e falando, Deus, como está o meu pai? Será que eles puseram meia nele? Ele deve estar com frio. Será que alguém está cuidando? Mesmo? Nós estávamos no mesmo hospital. Eu estava internada na ala de Covid e meu pai na UTI de Covid. Então ninguém, nem para me visitar podia, pior para o meu pai. E eu ficava preocupada com o que ele estava sofrendo. E eu falava, ai Deus, ele deve estar com frio, ele não deve estar bem. E antes só de ir um pouquinho com isso, eu lembro que eu esqueci, até anotei aqui, porque tem coisas que são muito importantes. Antes do meu pai ir para o Covid, para a UTI, e eu estava com ele teve um sonho. E ele ficou muito impressionado, e ele repetia muito esse sonho. Ele falou, filha, eu tive um sonho, que eu estava num lugar. No hospital? Lá no hospital ele estava teve esse sonho, né? Ele falou, eu estava num lugar, e Deus falou assim para mim, abram as portas. Mas já estava cheio de gente aquele lugar. E eu falei para Jesus, mas aqui está tudo cheio. E Jesus falou, abram as portas. Eu falei, abram as portas, eu quero muita gente. E meu pai não entendia por quê. E Jesus falava para ele assim, fala para as pessoas que eu estou voltando. Glórias a Deus. Aleluia. E ele falou assim que Jesus tinha dito para ele, fala para as pessoas marcharem, irem para as ruas com as suas bandeiras, dizendo que eu estou voltando. Ele ficou muito impressionado. E eu gravei esse sonho, né? Ele falando para mim. Então ele passou também por uma experiência com Deus, quando um pouco antes de ir lá para a UTI. Bom, eu estava falando que ia ter a alta na segunda-feira, né? Quando foi no domingo... Desculpa, gente, eu realmente tenho dificuldade. Minha boca seca muito, faz parte dos sintomas das coisas que eu tenho. Então, eu estava no domingo lá com aquele oxigênio, né? E, de repente, pensando no meu pai, falando com Deus sobre ele, estava com muita pena dele lá sozinho, queria cuidar. Aí, o Espírito Santo me disse o seguinte, eu estou esperando você sair do hospital para resolver a vida do seu pai. E eu sei que foi o Espírito Santo que falou comigo, sabe por quê? Porque quando eu penso, eu falo, eu e penso, né? Mas quando o Espírito Santo fala comigo, ele fala, você. Quando você sair do hospital, eu vou resolver a vida do seu pai. Na segunda-feira, eu tive a alta. Fui para casa, o boletim daquele dia já mostrou os índices do meu pai todos disparados. Ficou mal, na segunda piorou, na terça piorou, na quarta o Yuri falou assim, mãe, você precisa conversar com seus irmãos, porque os médicos disseram que dificilmente ele sai. E se ele sair, ele vai sair com a saúde tão comprometida que ele vai ficar numa cama semiconsciente, cheio de aparelhos, talvez numa vida vegetativa. Nós somos de Deus, ele tem 92 anos, ele é do Senhor. Aí tivemos uma reunião com a minha família, horrível, não a reunião em si, mas o tipo de coisa. E nós decidimos pedir para o hospital, para não ficar mais entubando, desentubando, fazendo hemodiálise, porque isso só estava assim, ferindo o meu pai, né, machucando e tal, e ele não ia ter um resultado positivo. Então, nós pedimos para eles fazerem um procedimento que chama paliação, que o hospital continua cuidando, dando remédios para dor, dando alimentação, mas não vai mais fazer aqueles exames invasivos, né? De corta, põe isso, põe aquilo e tal. Porque ele já tinha 92 anos, já estava lá há uns 15 ou 20 dias já internado, uns 20 dias internado. Então ele já tinha tomado tanta injeção, tanta coisa. E nós decidimos, o Yuri avisou o hospital, e quando foi um dia, quase 2 dias depois, meu pai faleceu. E Deus me deu assim uma paz muito grande, porque eu tinha combinado com o Gil, eu falei assim, Gil, eu quero abençoar o meu pai, quero honrar o meu pai até o fim. E meu pai já tinha conversado com ele uma vez sobre cremação, e aí meu pai tinha autorizado
nós fizemos um culto de cremação no crematório aqui de Campo Grande, uma cerimônia que ficou linda. E naquele dia, quando chega um momento na cerimônia que o túmulo está sobre uma mesa, assim, e o caixão, né? Está sobre uma mesa e ela entra lá para dentro, fecham-se as cortinas. E na hora que essas cortinas estavam fechando, eu senti que eu estava dando um embrulho assim para Deus, um embrulho como se fosse um presente. Era uma caixa assim grande, assim, de presente, tinha um laço. E eu dei para Deus e Deus falou assim, agora é minha responsabilidade. E o meu coração descansou. Deus fala conosco, irmãos. Eu queria dar esse testemunho e dizer para os irmãos que hoje no primeiro culto nós tivemos o irmão Edson falando que ele saiu com vida, nós saímos com vida, mas o meu pai foi para o Senhor. Nós tivemos perda. Então nós entendemos e estamos junto com as pessoas que tiveram perdas. Não é fácil, mas cada um de nós, Deus tem mensagens, Deus quer se relacionar, Deus quer mostrar os seus mistérios para nós. E aí vai do quanto você está disposto a entrar nisso aí. Uma vez eu falei para minha irmã, eu quero conhecer a Deus por dentro, quero dar um salto dentro de Deus, como fazem aquelas pessoas que dão um salto ornamental nas Olimpíadas, que vai lá naquela prancha, dá um pulo e entra na piscina assim, e aí não pode, tem que entrar bem retinho para não sair nenhuma bolha. Eu falei, eu quero fazer isso dentro de Deus. Aí a minha irmã falou assim, olha o que você está pedindo. Você vai passar por algumas, vai conhecer a Deus, você vai passar por algumas. E eu quero agradecer a Deus, tem um texto que eu quero ler aqui, que é bem isso. Quando Paulo pede para Deus, para tirar o espinho na carne, ele tinha um problema que ele não revela, mas incomodava. E ele diz assim, mas o Senhor disse para ele, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando sentimos que estamos fracos, aí somos fortes, porque o Senhor, o Espírito Santo, é 3/4, ele pode ser 3/4 da nossa vida, ele pode ser 5/6, aí para quem gosta de fração, ele pode ser 5/6, né? Ele pode ser 7/8, que aí você divide em 8 e pega 7, para aula de matemática. Ele pode ser cada vez mais na nossa vida. E aí nós podemos ter vitórias em Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui, de compartilhar com os irmãos essa experiência. Mas essa foi a minha. O Gil também passou e aí ele tem também as impressões dele sobre isso. Glórias a Deus. Pode ficar aqui. O que acontece, irmãos, é que o Salmo 23 já explica tudo isso para nós. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Vasti e eu, naqueles momentos, ela já muito afetada. Houve um momento que eu disse, nós estávamos deitados, eu falei, amor, você está com medo? Ela demorou para responder. Você está preocupada com seu pai? E àquela altura, quando o pai dela foi internado no sábado, o meu pai lá em Minas também foi internado. Então estávamos Vasti, eu, o pai dela e o meu pai. E eu falei, você está preocupada com seu pai? E ela disse assim, eu não tenho forças nem condições de me preocupar com nada, só de respirar. Porque a respiração dela estava complicadíssima. Ela disse, eu achei uma posição aqui em que eu respiro e eu só posso cuidar disso. Eu não posso me preocupar, só isso. Então há momentos que nós vemos que a vida, ela se reduz a muito pouco para quem está sofrendo. E o que aconteceu comigo foi que eu fui tomado por uma alegria. Quando diagnosticado com Covid e Avassi, eu fui tomado por uma alegria sobrenatural e inexplicável. E eu falei, Senhor, isso não combina. Não combina. Mas uma alegria, irmãos, que eu fiquei conversando com ela para procurar como explicar para as pessoas. E acredite, expliquei para ela que a alegria que eu tive ao saber que estava com Covid e que nós estávamos os dois naquela situação, a alegria foi maior do que eu tive no dia do nosso casamento.
Como é possível isso? É loucura, insanidade? Não. Porque eu sabia que a presença de Deus era muito maior do que qualquer outra coisa. A sensação, a certeza, a convicção, a presença do Espírito de Deus conosco era tão grande que o mundo, desculpe a expressão, desistiu de nós. Deixou de existir. O mundo sumiu, éramos nós e Deus tomou todo o espaço. Aleluias. E assim, irmãos, nós aqui estamos para testemunhar que eu com comorbidade, a Vasti com várias comorbidades, ela entrou no hospital e não teve nenhuma evolução para o mal, para ser entubada. Ela tomou aquele oxigênio que é tomado com máscara, um pouco só, depois não mais. As taxas dela, ela estava com o pulmão 50% tomado, eu 40% tomado, mas não tivemos evolução, senão coisa mínima, que são das sensações normais. A presença de Deus para nos manter vivos ou para nos levar era o mais importante. Então a Covid para nós, para mim especialmente, foi o Monte da Transfiguração. Eu vi a glória de Deus. Houve uma madrugada que eu cheguei na janela da minha casa, uma janela grande. Eu abri as minhas mãos assim e glorifiquei. E orei, e glorifiquei, honrei o meu Senhor, sem saber se mais tarde ou no dia seguinte eu estaria na presença dele lá, ou continuaria aqui. Irmãos, aqueles 10 leprosos foram curados, mas apenas um quis voltar e reconhecer que Jesus era maior que o sacerdote. Nós estamos aqui para testemunhar e para dizer que o Deus da nossa vida cuidou de nós. Nós perdemos no sábado o papai da Vasti, perdemos do convívio, mas ele entrou na presença de Deus e recebeu as promessas todas. Eu tive alta na segunda-feira, na terça fiz a loucura de sair dirigindo mais de 1.000 quilômetros para... 1.800, gente, sozinha. Num dia 1.000. Dormi no hotel para completar, para chegar 15 minutos antes da morte do meu pai. Então, não pude vê-lo, porque quando peguei a minha mãe e a minha irmã para irmos ao hospital na visita, eles estavam no CTI, quando colocamos o carro no estacionamento, chegou uma ligação dizendo, o papai faleceu. Mas eu glorifico a Deus, porque eu estava lá com a minha mãe, estava lá com a minha irmã, estava lá dando suporte. E então, irmãos, sobre o meu sogro e sobre o meu pai, 2 homens normais, comuns, mas que aceitaram Jesus um dia, foram transformados pelo poder de Deus, amavam ao Senhor e amavam a igreja, amavam missões, os dois apaixonados por missões, por missionários. Foram gente que era mão aberta para ofertar. Vasti na casa dela e eu na minha casa, aprendemos isso a vida inteira. Ofertar, abrir a mão, ofertar e ofertar e ofertar. A nossa vida é ofertar, começando pelas nossas próprias vidas. E então, o Senhor levou o meu pai, o meu segundo pai, que é o meu sogro, e nós estamos aqui dizendo que para a vida ou para a morte somos do Senhor e somos gratos. E eu não sei o que vai no seu coração e nem que trecho da sua jornada você está passando, mas o que eu sei é que Deus quer de nós gratidão, porque Ele nos vê, não importa o nosso grito, se público ou silencioso na alma, Ele nos atende nas orações que fazemos, nem sempre nos atende com o que nós queremos, mas com aquilo que é bom, que é perfeito e que é soberano da parte dEle, e Ele nos recebe, e Ele se alegra em nos ver, que além da cura física, temporal, Ele pode dar a nós que o buscamos, o perdão para os pecados, a salvação eterna. Nós vamos cantar agora, e eu quero que você fique em pé, e em seguida nós vamos terminar esse culto, deixando para cada um de nós uma decisão. O que é que nós vamos fazer? Por que é que Deus nos trouxe num dia como esse? Para nós termos
testemunhos depressivos, de tristeza. Não, Deus nos chamou aqui para sermos gratos. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.